Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui, eu sou especialista em tecnologias emergentes com foco em inteligência artificial há quase 20 anos e hoje é dia de falar sobre notícia. Uma notícia que eu vou destacar é justamente um dos destaques do CES, Consumer Electronics Show, uma feira mundial de tecnologia que acontece todos os anos em Las Vegas e é uma feira famosa por levar sempre robôs. Eles chamam de humanoides, androides de várias empresas. Em vários anos, os robôs aparecem lá e o que se percebe ao longo desses anos é que foi um tipo de produto, esses robôs humanoides com formatos de humano, perna, braço, etc., é um tipo de produto que não vingou. Né? Eu não vejo isso nas casas, não vejo isso nas empresas. O que vingou foi um robô específico para, por exemplo, fazer a aspirador, que não é humanoide, é um robô simplesmente. Ou um robô específico para lavar a louça, né? Uma lava-louça é uma espécie de robô capaz de lavar a louça, assim como máquina de lavar é uma espécie de robô para lavar roupa. Agora, um robô que é parecido com um ser humano, que anda com pernas e braços e feição, é algo que ainda não vingou. Porém, segundo o artigo aqui, é algo que vai começar a se desenvolver com cada vez mais velocidade. Essa matéria saiu na Exame, na nossa editoria de inteligência artificial. Eu sou o diretor de inteligência artificial da Exame e acompanho de perto tudo o que acontece. Então é um destaque, dentre outros destaques, recomendo que você vá lá na nossa editoria de inteligência artificial para acompanhar tudo de importante que acontece dentro desse mundo da inteligência artificial. A matéria cita robôs com olhos grandes, orelhas de duende, chamado Miroca e Miroki, e parece que eles poderiam ser personagens de desenho animado. Por trás dessa aparência, os robôs são repletos de sensores e muita engenharia e projetados para realizar tarefas pesadas de assistência em hotéis e hospitais. Então repara que, como não foi algo que virou massivo de todos terem em casa, como um computador, uma máquina de lavar, um robô aspirador, começa a ser mais uma operação B2B. Você vende para hospital, você vende para hotel, você vende para locais específicos e não diretamente para o cliente final. Porque esses robôs, eles justamente, como tem muita engenharia, muitos sensores embarcados, eles exigem um nível de manutenção, no sentido não só de consertar as peças, mas a forma como você armazena, eles precisam ser carregados, né? São todos eles elétricos, eles caem, eles quebram, eles apresentam comportamentos difíceis de prever anteriormente, então você precisa ter uma equipe técnica capacitada para operar essas máquinas e é algo que é muitas vezes inviável para você ter numa casa, para você ter numa empresa. Você acabam tendo empresas especializadas nesses tipos de robôs que alugam essas máquinas e tem um corpo técnico capaz de operar essas máquinas, ou seja, algo um hotel pode ter, mas ninguém vai ter na sua própria casa uma Rose dos Jetsons. Ainda estamos muito longe disso. Mas em relação à estética dos robôs, o Jérôme Monceaux, que é diretor da startup parisiense francesa Enhanced Tools, ele fala que por que a gente vai viver com máquinas feias, defendendo essa estética dos robôs que seja mais agradável de ser vista, do ponto de vista dele, o fato de ser mais humanoide acaba tornando o robô mais agradável. Ele fala que eu poderia tirar as suas cabeças ou as suas cores, mas eu tenho certeza que você não gostaria de compartilhar a sua vida com um dispositivo que não tem cabeça e não tem cor. Então você já vê uma coisa acontecendo, que é a inteligência artificial generativa se mesclando nas outras tecnologias. Ela é uma tecnologia que vai se combinar com outras tecnologias, internet das coisas, onde tem os sensores, um blockchain para você garantir autenticidade, até tua existência como ser humano, é um outro projeto, inclusive, encabeçado pelo Sam Altman. Robótica, você começa agora a ter a inteligência artificial generativa não só para gerar texto, mas para gerar movimentos em robôs, para gerar aprendizado em robôs na forma como eles se movimentam, e para adicionar não só a movimentação que os robôs já tinham, como também a interpretação de linguagem, interpretação de ambiente, visão do ambiente computacional. Várias startups já estão trabalhando na construção desses robôs que parecem mais familiares e tentando minimizar esse sentimento de desconforto, de insegurança que a gente sente na hora de lidar com um robô, uma espécie de medo. A Amazon, por exemplo, está testando o Digit, que é um robô de uma empresa chamada Agility, é um androide que tem pernas, duas pernas, e ele não pareceria deslocado no Star Wars, parece um robozinho do Star Wars. Aliás, a ficção científica é a melhor fonte de inspiração para a gente imaginar o que pode acontecer com o mundo. E esse robô, o Digit, ele consegue transportar baldes de plástico nos armazéns da Amazon. A francesa Yancey Tools também optou por robôs que trabalham em equipe, eles querem
produzir mais de 100 mil robôs nos próximos 10 anos. Embora algumas tarefas tenham se adaptado a braços mecânicos ou carrinhos de mão autônomo, algumas exigem, ou seja, o robô ele não necessariamente para executar a função principal que eu estou desenhando para ele, ele precisa se comportar como um ser humano. Se eu quero transportar saco de cimento do ponto A para o ponto B, eu não preciso colocar pernas nele, eu faço um carrinho, né, um carrinho de mão que seja autônomo. Se eu quero, por exemplo, simplesmente servir café, pegar o café de uma máquina e colocar no balcão, coisas do tipo, eu não preciso ter um robô que ande. Eu posso ter um robô que tenha só os braços mecânicos. Para cirurgia, eu uso dentro da cirurgia, em medicina, é muito comum ver esses braços mecânicos, né, que são os robôs. Só que essa parte mecânica, como eu falei, tem uma limitação. Existem outras características que exigem, por exemplo, a linguagem, a mobilidade, a compreensão do ambiente, que são capacidades hoje só capazes, uma máquina só que tem essas capacidades reunidas no mesmo corpo, na mesma entidade, que é justamente a máquina humana, que na verdade nem é máquina. Agora a gente consegue vislumbrar de uma maneira um pouco mais plausível esses robôs se comportando de uma maneira mais parecida com os seres humanos, assim como a gente tem uma máquina que conversa de uma forma cada vez mais parecida com o ser humano. À medida que essa capacidade que a máquina tem de conversar vai se aprimorando, eu vou podendo embarcar essa tecnologia nos robôs que antes já estavam ali conseguindo se mexer muito bem. A gente tem a Boston Robotics, Boston Dynamics, que faz cachorros robóticos, seres humanos robóticos, a própria Tesla, né, e vai incorporar essa tecnologia generativa de conversa, de visão computacional, de geração de texto e de interpretação de texto nessas máquinas também. A visão é que a gente tem humanoides que atuem realmente como colegas de trabalho nos próximos anos e com essa interface de linguagem natural do ChatGPT. Essa tecnologia inclusive, já foi integrada, como eu comentei, em robôs da Boston Dynamics. Graças à IA generativa, os robôs eles vão depender cada vez menos de instruções prévias. O próprio robô Moxie alertou no evento, na entrevista que ele deu, não se preocupem, robôs como nós somos projetados para ajudar os humanos a melhorar as suas vidas. Isso é o que disse o robô Moxie. Ele é do tamanho de um ursinho de pelúcia, é equipado com inteligência artificial generativa e é capaz de interagir com crianças, contar histórias, dar aulas de matemática e ele executa passos de dança com os seus 2 bracinhos mecânicos. Daniel Thorpe, da Empowered, a empresa que criou o robô, disse que o Moxie não está aqui para substituir ninguém, ele é um mentor, um tutor e um amigo. O que não se modificou, e de novo nessa matéria eles comentam sobre isso, é o fato desses humanoides bípedes, móveis e autônomos, ainda causarem medo, né? Então demora para eles saírem do laboratório. Esses robôs, segundo o Monsux, da Empowered, esses robôs antropomórficos, eles criam confusão entre a nossa humanidade e a sua natureza robótica. Eles causam medo. Existe uma coisa chamada Vale da Estranheza, que é aquela situação onde um robô ele é muito parecido com um ser humano, mas tem alguma coisa que a gente não sabe muito bem explicar o quê, que a gente percebe que ele não é um ser humano. E esse Vale da Estranheza é muito difícil de superar. A gente consegue não sentir essa estranheza quando está conversando via texto com um robô ou até via áudio com um robô, no caso de uma conversa com o ChatGPT, mas é muito difícil superar essa conversa num contato olho no olho, essa coisa de olhar no olho, a coisa de uma reação ali imprevisível, um gesto, a forma como a afeição acontece no rosto, é algo que causa muito estranheza ainda quando a gente vê tentando ser imitado pela máquina. A gente não consegue ainda, nós seres humanos, dificilmente vamos nos adaptar a, como eles prometem aqui, a uma interação exclusivamente com seres humanos. Quando a gente fala, por exemplo, desse robô Moxie, né, que é capaz de ensinar, interagir com crianças, contar histórias, dar aulas de matemática, executar passos de dança, ele faz atividades que são assim muito previsíveis, certo? Ele não consegue criar um sentimento de empatia tão forte como a criança. A criança vai tratar ele como quase como um brinquedo, certo? Ele vai se comportar como um brinquedo, ele não vai ter autoridade sobre aquela criança. Há muitas limitações em relação, por exemplo, a gente usar esse tipo de robô para substituir os professores. Eu, pessoalmente, vejo, como eles colocam aqui, né, essa coisa antropomórfica, essa nossa necessidade de colocar rosto, olho, boca nos robôs como algo exagerado, até meio cafona. Para mim, a minha máquina de lavar não precisa ter rosto, ela não precisa ser uma máquina só que lava e a minha roupa que lava a minha louça, que circula pela minha casa passando o espanador como a Rose dos Jetsons. Eu prefiro ter robôs sem rosto,
para funções específicas, ao invés de ter um robô só que vai andando e fazendo algo muito além de uma tarefa especificamente robótica, até porque, em se tratando do mundo como a gente está vivendo hoje, esse robô provavelmente vai bisbilhotar a minha vida, vai filmar tudo o que está acontecendo, vai mandar para alguma dessas big techs aí para ela conseguir me vender cada vez mais coisa, conseguir me manipular, conseguir ter informações a meu respeito que nem eu mesmo tenho. Então, o próprio robô da Roomba, esses robôs que ficam no chão, que não têm rosto, que só servem para aspirar a poeira do chão, eu não gosto da ideia de ter câmeras neles. Alguns robôs desses já estão vindo com câmeras, já estão conectados na internet. Eu acho que é uma falha de segurança muito grande, uma invasão de privacidade muito grande. Eu vejo esses robôs com rosto, boca e ouvido, a própria Alexa, muitas vezes, como quase espiões que podem estar se movendo pela minha casa, pelos ambientes que eu frequento, não para me ajudar, mas para atender os interesses de quem fabrica, de quem vende, de quem dá manutenção para aquele robô. E não é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, com os próprios celulares. Os celulares são uma espécie de robô que não precisam de pernas, não precisam de braços, estão em todos os lugares, enxergam o que a gente enxerga, escutam o que a gente escuta, processam a informação que a gente está dando para eles. A câmera que eu estou gravando aqui do meu celular, antes dela gravar a informação, ela faz vários processamentos. Por que eu vou colocar uma perna no meu celular para ele sair andando sozinho? Isso já é algo possível de ser feito hoje. Você consegue comprar online pernas mecânicas, braços mecânicos, conectar numa tela e fazer esse ser andar. E é muito mais fácil ensiná-lo também, porque você não precisa programar cada passo que o robô vai ter. Se você, por exemplo, comprar braços mecânicos e pernas mecânicas, plugar num Raspberry Pi, que é uma placa controladora, colocar uma tela e um algoritmo de aprendizado dentro dessa maquinazinha, que pode estar inclusive conectada na internet, e começar a controlar esse robô com um controle remoto de videogame, e você for repetindo as mesmas ações, ele em algum momento não vai precisar mais ser controlado pelo controle remoto. Ele sozinho vai conseguir fazer aquele trajeto até a cozinha, voltar, pegar uma roupa no chão ou não. Você vai ter um aprimoramento do motor, desse, né, que a gente tem de motor fino, ele vai ter garras específicas para determinadas funções e vai sobrar para nós humanos, no caso da gente ter uma massificação desse tipo de tecnologia, que são esses humanoides andando pelas nossas casas, o que, apesar de ter muita ficção científica em relação a isso, não me parece a melhor experiência do ponto de vista do usuário final, porque, de novo, é uma coisa grande, imagina, um móvel que é enorme, né, grandão, ocupa muito espaço, é pesado, se cair vai ter um monte de peça que pode quebrar, sabe? São muitos problemas de usabilidade para resolver. Não é igual um computador, por exemplo, que é um objeto assim pequeno, transportável, que eu coloco na mochila, que eu levo, que ele é relativamente simples apesar do próprio computador dar muito problema, mas ele é relativamente simples de começar a usar, né? Eu abro, ligo, né, para você conectar, né, ligar ele na tomada é fácil. Tem várias assistências técnicas que eu levo lá e ele conserta. Um robô desse tipo, ele é quase muito mais complexo às vezes do que um carro, certo? É como se você colocasse toda essa complexidade na mão das pessoas administrarem suas casas. Eu acho difícil a gente chegar, ou vai demorar algum tempo antes da gente chegar nesse nível de maturidade. E, além disso, como eu falei, eu acho que é uma coisa um pouco cafona, essa necessidade que a gente tem de colocar rosto nos robôs. Eu fui recentemente num evento, num museu, na verdade, é o Museu dos Robôs, na verdade é um museu do Japão, em São Paulo, e é uma exposição sobre robôs. Os japoneses têm uma relação com os robôs muito interessante, muito mais interessante do que nós ocidentais, por exemplo. Eles já enxergam os robôs, na verdade não exatamente robô, mas esse robô nesse sentido de com rosto e tal, né? Mas um dispositivo, os Tamagotchis surgiram lá no Japão, né? Então ele já tem essa ideia de ter como companhia máquinas, usar as máquinas como companhia, e não necessariamente essas máquinas, para serem companhias, precisam ser humanoides, precisam se comportar como seres humanos. É muito mais próximo de pets, essas máquinas se comportam muito mais como um cachorrinho, como um gato, como um pet que me faz companhia do que propriamente como um amigo humano, que vai falar comigo, que vai estar o tempo todo do meu lado, que vai andar para onde eu andar. Né? De novo, a gente já tem um celular que de uma certa maneira faz isso e de uma maneira muito mais expansível do que um robô poderia fazer em relação até a gente poder se comunicar não só com a máquina em si, o celular em si, como também com qualquer outra pessoa que esteja no mundo. É muito interessante ver essa diferença que eu vi lá nessa exposição do Japão. Eles tinham lá um robozinho que era tipo um cachorrinho, eles tinham um robô que era tipo um ratinho, eles tinham um robô que só batia palma, que meu filho adorou, que é o robô High Five. Eles tinham o Pepper, que é um robô, inclusive, que eu já me apresentei com o Pepper em alguns números no teatro. E o Pepper é um robô que é isso, ele canta, ele dança, ele não tem pernas, ele se movimenta com uma roda, porque ele não precisa ter pernas para se movimentar. Não necessariamente a melhor forma de você se movimentar
dependendo de onde você está indo, é usando pernas, certo? As máquinas, elas, na minha cabeça, elas devem fazer movimentos repetitivos que não faz sentido que o homem tenha que ficar repetindo, né, várias vezes. De novo, o caso de uma máquina de lavar, o caso de uma máquina de lavar louça, o caso de uma máquina que bate cimento, enfim, movimentos repetitivos. Agora, essa destreza da caminhada, de conseguir se adaptar a diferentes tipos de piso, a diferentes ambientes, de você conseguir tanto subir uma escada, como descer uma escada, como dar um pulo, como mergulhar, sabe? São características que a gente não precisa que uma máquina faça por nós, todas elas. Eu posso ter uma máquina que especificamente suba escada, uma máquina que especificamente nade dentro da água. Agora, a gente, me parece muitas vezes que fica querendo colocar todas as características humanas dentro das máquinas, quando o que na verdade a gente precisa cada vez mais se preocupar é de colocar nas máquinas aquelas características que não ameaçam a nossa humanidade. Então, mais uma vez, esse evento, o evento de tecnologia do CES, apostando nos robôs, mais uma vez vai ser uma aposta que não vai levar os robôs a serem adotados massivamente dentro das casas, como aconteceu com os celulares e com os computadores. Eu acho que a gente está muito distante disso, não por questões técnicas, porque hoje com $30 mil você já consegue montar um robô plugado no seu celular que faz um monte de coisa e anda pela sua casa, mas por questões de experiência do usuário. A gente pode até dizer que a gente gostaria de ter uma Rose dos Jetsons, mas eu acho muito difícil que você realmente queira um robô que fica 24 horas por dia atrás de você, na sua casa, vendo o que você está fazendo, limpando a sua sujeira assim que a sujeira acontece. E eu até me lembrei agora de um episódio do Mr. Bean, o desenho animado do Mr. Bean. O Mr. Bean comprou um robô que limpava a casa, e aí ele monta o robô, e é um robô humanoide, não é um robô que só limpa a casa, né? É um robô que tem braço, que tem força, que se movimenta. E aí o Mr. Bean, atrapalhado do jeito, ele aperta um botão lá para o robô limpar tudo e o robô aspira o controle remoto. Quando o robô aspira o controle remoto, ele fica completamente descontrolado. O objetivo dele absoluto é limpar tudo. Ele começa a limpar a casa do Mr. Bean, ela já fica limpa demais, ele acaba fugindo da casa, quer limpar tudo, e nessa de limpar tudo ele acaba quebrando as coisas, porque quebrar as coisas às vezes ajuda a limpar também. Ele passa por cima do poste, passa por cima dos carros, começa a pegar o jornal das pessoas, o livro das pessoas e jogar fora achando que é lixo. Ele fica desgovernado, porque ele é um desenho animado, né? Ele não foi projetado com aquela função de tem que apertar um botão e desligar isso, sabe? Precisa sempre ter uma supervisão humana e ele não precisa ser geral para fazer tudo. Eu não preciso ter um robô de novo que vai aspirar o chão da minha casa, ele não precisa necessariamente ter braços, ter um cérebro, falar comigo, ter interpretação textual. Eu acho que até por questões de segurança é mais interessante que ele tenha uma função bem específica de aspirar o chão da casa. Se eu quiser um robô para conversar comigo, ele não precisa ser um robô que ande, que faça outras coisas também. Essa notícia também me lembrou esse episódio do Mr. Bean, que é muito divertido. Uma coisa que eu já pensei em ter com meu filho também, nessa linha mais oriental, mais japonesa, é de fazer umas roupinhas de pet para colocar no meu robô aspirador. Então ele vai virar, de fato, um brinquedo para o meu filho. Então não só um dispositivo que limpa a minha casa, mas também brinca com o meu filho, sem a pretensão de ser um professor para ele. Eu não acredito nos humanoides, não acho que é a melhor forma de a gente usar inteligência artificial e espero, sinceramente, que a gente nunca tenha uma Rose dos Jetsons disponível para ninguém comprar. E você, gostaria de ter uma Rose dos Jetsons na tua casa? Não te causaria espanto, incômodo, não? Bom, é isso. Obrigado por ouvir essa notícia até aqui. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos e com as suas amigas e com seus inimigos e com as suas inimigas também. Toda sexta-feira eu estarei aqui falando alguma notícia de inteligência artificial que chamou a minha atenção. Se você viu alguma que chamou a sua atenção e você quer que eu comente essa notícia, manda aqui para mim e na semana que vem tem mais. Valeu, um abraço e até a próxima.